Fiz uma animação pro League of Legends e olha no que deu. Seja bem-vindo a mais um vídeo, aqui é o Léo e hoje eu quero contar pra você sobre um pouquinho da minha experiência em como foi fazer uma animação pro League of Legends, fechou? Na verdade pro Wild Rift. Essa não foi uma animação oficial, mas eu quero que você fique até o final desse vídeo que eu vou te contar um segredo, um porquê de eu ter feito essa animação, porque, cara, é óbvio que eu não fiz essa animação só porque eu tava super inspirado e tudo mais, sempre tem um objetivo estratégico e eu vou te explicar qual foi a minha missão estratégica por trás desse exercício do Wild Rift, do League of Legends, fechou? Então bora pro vídeo. E se você tá curioso pra entender como foi todo esse processo, como eu fiz essa animação e o porquê, já faz o seguinte, deixa o like aqui pra você não esquecer, cara, eu tô te contando, vou te contar um monte de coisa irada que aconteceu aqui, os porquês ainda, então acho que você deveria dar o seu likezinho, se inscrever no canal, ativar o sininho, fazer aquele rolê todo. Então bora lá pro nosso vídeo. Bom, então tudo começou quando eu tava procurando ali no meu Instagram algumas dancinhas, alguns trends de TikTok ou de Reels pra poder fazer alguma animação pro TikTok, quando de repente eu me deparei com essa imagem aqui, com esse anúncio aqui, ó. Basicamente esse anúncio mostrava um novo desafio, um novo Anime Challenge que ia rolar no grupo lá da Agora Studio. E sim, esse Anime Challenge era patrocinado pela Riot, oficialmente patrocinado pela Riot. Só de ver essa informação, os meus olhos já brilharam ali, eu já fiquei em choque, eu falei, mano, eu preciso participar dessa parada. E bom, as regras desse desafio eram muito simples, era uma coisa que eu já tô acostumado a trabalhar com isso. Se você não sabe, eu trabalho com games e esse desafio era um desafio específico de coisas que aconteciam em games. Era uma animação de intro de personagem, tá? Aquelas animações que acontecem quando o personagem ele tá chegando, ele tá sendo apresentado dentro de um jogo. Então você seleciona o personagem, aparece uma apresentaçãozinha dele, ele para numa pose mágica ali e é essa a nossa intro animation, tá? As regras eram muito simples, poderia ser usado qualquer técnica de animação, qualquer estilo e também tinha um limite ali de 8 segundos para sua animação. Tirando isso, não tinha acho que mais nenhuma outra regra ali muito específica. Bom, dito isso, eu já tava totalmente empolgado para fazer o desafio, tava super feliz com isso. Na verdade, parecia até uma mensagem do universo, assim, vamos meu filho, faça essa animação que vai ficar irado. Mas ainda tinha um bônus muito bacana, que foi os rigs. A Riot liberou alguns rigs, alguns materiais oficiais deles, para que a gente pudesse usar e fazer a animação do challenge. Então depois disso tudo, eu já tava ultra empolgado e tudo que me faltava agora era escolher algum dos personagens e começar a minha animação. Para essa animação específica, eu preferi escolher o Braum, que é basicamente um personagem que ele é grandão, ele é bem forte e tem um escudo que é muito grande. E eu pensei em várias maneiras de usar desse escudo, de usar dessa força do personagem para criar uma animação muito legal, uma animação que tivesse um peso super bacana, tá? Então o que aconteceu? A partir desse momento, tudo que eu comecei a fazer foi estudar os personagens, estudar a movimentação ali do Wild Rift para poder fazer essa animação. Eu fui atrás de vários vídeos, de várias animações, de ver como funcionava o personagem, baixei o Wild Rift, comecei a jogar com o Braum, comecei a entender como ele se movimentava no jogo, para que eu conseguisse pegar ali o feeling do personagem e entender um pouco mais sobre como o personagem agia, sobre quem era o personagem, para que eu não fizesse só uma animação qualquer que não fosse relacionado com a característica do personagem. Depois de fazer todo esse estudo, eu consegui entender que o Braum, apesar de ser um personagem muito grande, de ser um gigante, né, ser um personagem grandão e carregar um escudo que é relativamente muito pesado, ele não era um personagem tão lerdo, ele não tinha aquela movimentação de gigante que o personagem demora muito tempo para fazer as coisas. Ele era até um personagem bem ágil e bem forte pro tamanho dele, para o tamanho de energia que ele precisaria gastar para fazer as movimentações dele. Ah, e uma coisa super legal sobre essa animação do LoL é o seguinte, ó, todo o processo da animação foi documentado em vídeo, em live, que eu fiz lá na Twitch, tá? Então se você não me segue lá na Twitch, é só twitch.tv/animador3D e lá eu documentei todo o processo, eu respondi dúvida, eu interagi com todo mundo, foi super legal. A gente teve várias pessoas que passaram por lá, tiraram suas dúvidas, conversaram comigo enquanto eu fazia essa animação. Então não deixa de seguir lá também, que eu tenho certeza que quando rolar as lives lá, você vai interagir, vai curtir bastante e a gente vai fazer um monte de animação junto por lá, fechou? Depois de fazer o planejamento e entender como o personagem se mexia, eu comecei a criar a ideia da minha animação. Então eu parti para a primeira etapa, que foi fazer uma espécie de layout, uma espécie de briefing ali do que ia acontecer na movimentação da minha cena. E o que significa isso? Eu peguei exatamente umas formas geométricas simples, uma para representar o Braum e outra para representar o escudo, e eu comecei a movimentar esses objetos simples pela minha tela para poder tentar entender qual o caminho que o meu personagem ia traçar, qual o caminho que o meu personagem ia fazer durante toda a animação, para que eu conseguisse observar toda a movimentação e entender como o meu personagem ia se comportar pela minha tela. Inclusive, isso é muito útil para que você também já consiga pré-definir a movimentação da sua câmera, já que a minha cena tinha muita movimentação de câmera. E se você perceber nesse momento, nesse layout, eu não tenho muito bem definido o timing das coisas, é uma definição muito básica do timing, é uma definição muito básica do que vai acontecer na cena, mas a importância daqui é só para que eu já consiga imaginar e consiga visualizar o que vai acontecer na minha cena, para depois, quando eu for blocar
editar essa cena, eu consiga resolver ela da melhor maneira possível. Inclusive, essa é uma técnica que eu recomendo muito se você for fazer uma cena que o personagem se move muito por um cenário, tem um body mechanics muito complicado, tá? Faz esse processinho de colocar uma bolinha, um cubo ali e arrastando ele pelo cenário, fazendo ele funcionar. Nossa, tu vai economizar muito, mas muito tempo resolvendo a sua cena. Feito esse layout, vendo ali mais ou menos como ia funcionar a minha cena, eu fiz mais alguns ajustes na câmera para deixar a câmera um pouco mais legal. Então eu parti pro blocking, fechou? Nesse processo de blocking, eu comecei a criar minhas primeiras poses e de repente eu percebi que se eu fizesse um blocking ali tradicionalzão, só o pose to pose, como ele é ensinado normalmente, de pegar a pose final, pegar as golden poses e ir ajustando os meios de caminho, eu provavelmente teria que voltar várias vezes na minha cena e isso não seria eficiente. Eu provavelmente ia demorar muito mais tempo para resolver a cena se eu tivesse feito isso. Então eu fiz uma outra técnica que eu gosto muito de fazer no blocking, que é traçar todo o caminho do personagem de novo, dessa vez pensando melhor no timing, pensando melhor em como o personagem vai se comportar pela cena, muito próximo do que eu fiz com o layout, só que dessa vez usando o personagem e tomando mais cuidado com a câmera, com o enquadramento e com a cena, e principalmente com o caminho do personagem pela cena. Então, para esse tipo de blocking, eu tenho 3 dicas para vocês, porque o pulo do gato desse tipo de cena é basicamente isso aqui, ó. Primeiramente, se você tem uma cena longa, separe a sua cena em etapas. Pegue cada etapa ali do movimento, cada bloco ali de movimento e trabalha unicamente e exclusivamente naquele momento ali. Se você for trabalhar na sua cena inteira de uma vez, provavelmente você vai poluir a sua cabeça com um monte de movimento, vai assistir um monte de movimento ao mesmo tempo e não vai conseguir focar no que vai realmente melhorar a qualidade ali das suas poses, do seu blocking, para que depois facilite muito o seu trabalho na hora de continuar a cena. Segunda dica é fazer a sua cena funcionar em todas as câmeras. Eu sei que isso parece bizarro, já que a gente só vai ver a cena de uma visão, né, da perspectiva da nossa câmera. Fazer nossa cena funcionar em vários ângulos, em todos os momentos ali, é muito importante quando você tem uma cena em que o seu personagem navega pelo espaço ali de toda a cena. Se tem, por exemplo, nessa cena aqui a gente tinha a montanha, nosso personagem saía de trás da montanha, pulava e vinha em direção à tela, deslizando pela montanha. Então, se a gente tem esse tipo de movimentação que ela não funciona em todas as câmeras, quando a gente olhar no blocking ali, que tá mostrando só pra câmera, pode ser que funcione muito legal, mas quando a gente liga depois o spline, liga os arcos e vê que tá tudo fora do lugar, as coisas ficam muito difíceis de polir e param de fazer sentido na sua cabeça. E como a gente sabe, a animação ela precisa fazer sentido físico, principalmente para que a gente consiga resolver a nossa cena ali da melhor maneira possível. Isso vai te economizar muito neurônio também, além de tempo, obviamente. E por último, essa terceira dica vai te ajudar na segunda, que é o seguinte: mantenha o seu arc tracker já ligado na fase de blocking. Você precisa ver todos os arcos, você precisa construir esses arcos já na fase de blocking para fazer funcionar as coisas, senão elas não vão funcionar do jeito que você precisa. Bom, depois de resolver todas essas etapas, criar todo o caminho do meu personagem, chegou a hora de fazer realmente o blocking, de começar a criar as minhas poses e entender como o meu personagem vai se movimentar. Essa foi a parte que mais demorou durante a nossa live, porém é a parte que eu acho mais interessante de fazer, porque eu me divirto bastante construindo as poses. Eu sei que para muitos animadores no início é a dificuldade de criar boas poses, de tentar criar boas poses, mas cara, confia em mim, quanto mais capricho você deixar nisso, quanto mais você fizer uma pose que faça sentido e fazer um blocking que você consegue ver a movimentação mesmo com poucas poses, consegue entender a movimentação mesmo tendo poucas poses, eu tenho certeza que você vai melhorar muito a sua animação e você vai facilitar muito o seu processo de polishing depois, fechou? Bom, e depois de fazer todo esse blocking, eu já estava ultra viciado na cena, eu já tinha visto toda a cena várias vezes, fazendo blocking, arrumando as poses, e eu já não conseguia enxergar mais os meus erros ali na cena. Inclusive, essa é uma coisa que provavelmente vai acontecer com você. Se você trabalha numa cena por muito tempo, durante muito tempo, você começa a ficar cego para os defeitos da cena, porque você já está viciado em ver aquela movimentação várias vezes. Então o que eu recomendo é que você peça ajuda, assim como eu fiz. Então nesse momento ali que eu terminei o blocking, eu fui atrás de ajuda para fazer a animação. Então nesse momento eu queria tirar um pedacinho aqui especial do vídeo para agradecer algumas pessoas que me ajudaram nessa animação, tá? Todas as pessoas que eu vou agradecer agora me ajudaram em alguma etapa da animação, com o feedback ou então com alguma coisa técnica. Isso foi muito importante para mim. Queria agradecer o Thales Fernando, ele me ajuda bastante desde sempre, ele me deu um help muito bravo com as câmeras nessa animação. O Bruno, que me deu um ultra feedback ali muito bacana durante o blocking. O Alex Ferreira, que me deu um feedback irado durante o polishing da animação. O Matheus, que me ensinou uma técnica para não deixar meu olho viciado durante o processo de animação, me ajudou bastante aquilo que você me ensinou. Inclusive eu vou fazer um vídeo sobre aquilo. E por último, o Gabriel Braz, que me ajudou fazendo os efeitos, os effects ali finais na cena, que vocês provavelmente ainda não viram, mas vão ver assim que a gente renderizar a animação, que vai sair provavelmente muito em breve aí pra você. Como eu disse, todos esses caras me ajudaram muito em alguma etapa da animação e vocês estão no meu coração. Muito obrigado de verdade. Tamo junto, se precisarem de alguma coisa, é óbvio que vocês podem contar comigo. Depois de resolver todos os feedbacks que eu recebi do pessoal, basicamente eu comecei a etapa de polishing. Essa etapa de polishing, ela foi uma etapa que foi muito complicada em algumas coisas e muito simples em outras. Como eu tinha dito, eu fiz um blocking pensando em toda a cena. Então quando eu liguei o spline, ficou muito fácil, ficou realmente muito fácil. A cena, ela funcionava quase que automaticamente. Porém, muita coisa relacionada à troca de K para
ficar foi muito chatinho de fazer, e os momentos em que a câmera dançava muito, eu acabei tendo uma certa dificuldade para deixar o personagem sem dançar muito pela câmera, sabe? O personagem ficava transitando muito pelo espaço da câmera e eu tive que ajustar tanto a câmera quanto o personagem para que isso funcionasse. E a maioria dessa etapa foi feita exatamente frame a frame. Eu fui pegando frame a frame e construindo os arcos ali. Eu acho que essa foi a maneira mais fácil que eu podia ter feito isso, apesar de não parecer. Essa parte provavelmente foi uma tortura para quem tava na live comigo, mas a real é que como eu tava gostando muito desse desafio, passou tão rápido que eu nem percebi. Então eu fui polindo, ajustando a cena, até que eu cheguei nesse resultado que vocês estão vendo aqui agora, tá? E infelizmente ou felizmente, como a gente tava nos últimos dias de entrega ali da cena, acho que já era o último dia quando eu terminei esse polishing, eu tive de entregar essa cena da maneira em que ela tava aí, tá? Eu ainda tava esperando o feedback e tudo mais, mas eu tive que entregar a cena porque o prazo pra entregar o challenge já tinha acabado. Então basicamente é assim que a cena tá até o momento. Eu já tenho alguns feedbacks sobre a cena como ela tá agora pra resolver e eu vou resolver, inclusive queria agradecer o pessoal que me ajudou com esses feedbacks. Porém, o que acontece? Como eu tive de entregar a cena assim, ela acabou não ficando a versão final que eu gostaria que ela ficasse, mas de qualquer forma eu fiquei ultra satisfeito com o resultado, principalmente porque foi uma coisa que eu fiz interagindo com as pessoas e tudo mais. Tenho certeza que serviu de um bom material pra galera aprender um pouco de animação enquanto assistia a live comigo. E agora você me pergunta: mas Léo, como que foi a sua motivação final pra fazer todo esse trabalho, todo esse exercício e entregar lá pro pessoal do grupo do Anime Challenge? E aí que eu vou te contar o pulo do gato e qual a parte estratégica, quais os porquês desse desafio, tá bom? A real é que eu tive duas motivações, uma delas era muito pessoal e a outra era 100% profissional. Essa primeira, basicamente, foi que eu tava há muito tempo na minha zona de conforto com o meu trabalho. Eu fazia muitas cenas parecidas, já tem um tempo que eu trabalho com games, então assim, eu comecei a ficar numa zona em que eu conseguia fazer todas as coisas que eu tinha pra fazer e eu não tinha nenhum desafio. Então fazer esse desafio foi literalmente algo que me fez aprender muitas coisas e me tirou um pouco da zona de conforto que eu tava com o meu trabalho. E a segunda motivação, muito importante e estratégica, foi que o Anime Challenge foi um Anime Challenge patrocinado pela Riot. Ou seja, existiam pessoas da Riot, pessoas importantes da Riot observando as animações que estavam naquele grupo. Mais do que isso, o grupo é recheado de pessoas muito boas em animação, supervisores de estúdio, pessoas que podem ali abrir um caminho para oportunidades para os animadores que estão dentro daquele grupo. Os animadores ali têm uma oportunidade de divulgar o seu trabalho em massa para muitas pessoas que são da área. É o público mais qualificado para quem você pode mostrar as suas animações. Eu não sei se você conhece um pouco da minha história de como eu comecei a trabalhar no mercado americano de animações, no mercado internacional, na verdade, de animações, mas a minha porta de entrada para começar a trabalhar com animações de games internacionalmente foi o Anime Challenge. Como essa história aconteceu, isso vai ser tema para outro vídeo, porque infelizmente esse vídeo já tá ficando muito longo. Então se você quer saber como isso aconteceu, como eu posso te ensinar inclusive a fazer esse mesmo esquema que eu fiz para entrar no mercado de trabalho internacional, faz o seguinte, ó, deixa um comentário aqui embaixo. Não esquece de deixar o like, porque pô, acabei de te dar um pulo do gato irado sobre a sua carreira de animação. Então deixa um comentário, ativa o sininho, recebe os outros vídeos e tudo mais, alegria. Me segue lá no Instagram também, que eu posto uns stories lá, respondo caixinha, tiro dúvida de todo mundo. Então, pô, eu tenho certeza que vai ser muito bom pra sua carreira de animador. Me seguir lá, hein? Vou deixar um link aqui embaixo pra você acessar e ver como ficou a nossa animação, afinal, nossa animação do Brown, como ela tá agora. Provavelmente eu vou mexer nela ainda, mas aí eu faço um outro vídeo aqui mostrando como ela ficou depois de todos os fix-ups que eu fiz, fechou? Então é isso aí, um abraço, like, sininho, se inscreve no Instagram, me segue lá na Twitch também. Todos os links estão aqui embaixo, eu tenho certeza que você não vai se arrepender. É isso aí, um abraço e eu fui!